Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para fazer um pequeno estudo sobre a prova do amor, que é a obediência, que é um texto escrito pelo pastor Geraldo Rangel para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Geraldo Rangel, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Importante que os irmãos peçam ao Senhor que abençoe a vida dos irmãos, o entendimento, de forma que ao lerem a porção bíblica que nós leremos, possam ser esclarecidos, tá bom? Então, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos abençoes e que nós possamos compreender as tuas verdades eternas, que nós possamos entender que a nossa conexão contigo vem através da obediência. Amém. Meus irmãos, então nosso texto está lá em João, capítulo 14. O pastor Geraldo Rangel pediu para a gente ler a partir do versículo 21, mas eu vou começar do 15, tá bom? Que eu acho que aí já dá uma geral. E diz assim, ó. Jesus vai prometer que o Espírito Santo vai chegar, né? Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Jesus dizendo, né? E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, diz: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? E Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Amém? Bom, então, o versículo escolhido pelo pastor Geraldo Rangel foi o 23, que diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos e a ele faremos morada nele. Então, conta uma história, uma tradição que o apóstolo João disse, né, quando ele estava indo embora, estava se despedindo de seus discípulos, que ele disse para eles: olha, ó filhinhos, amem-se aí uns aos outros, que vocês possam se amar, filhinhos. E nessa tradição diz que os discípulos responderam: a gente ouviu essa mensagem antes. Diz pra gente uma outra coisa. E aí diz que o apóstolo João falou com ternura para eles de novo: filhinhos, aquilo que vocês têm ouvido desde o começo, que eu lhes tenho dito, é que vocês se amem uns aos outros. Aí eles replicaram: gente, a gente já ouviu isso, né? Tu já tem dado essa mensagem pra gente desde o primeiro dia que a gente conheceu o Senhor. Porém, agora você está indo embora, João, né? E a gente queria uma palavra para a qual, sempre que a gente tiver essa palavra, essa mensagem, a gente possa se recordar de você, João, que está nos mentoreando, né? Então, eles pedem para João um novo mandamento. Isso é uma tradição, uma história, né, que conta. Então, João disse pela última vez: filhinhos, meus queridos, eu vou dar um novo mandamento para vocês, que vocês se amem uns aos outros. Bem, esse é o amor de Cristo, né? O nosso amor, o amor que nós temos de Jesus e por Jesus, ele não é medido com a medida da nossa emoção, né? Que a gente precisa de coisas para nos lembrar, para recordar. Não, ele é medido de acordo com a nossa obediência. O Senhor sabe quando nós o amamos de verdade através da nossa obediência.
Se a gente não obedece a Deus, a gente não ama a Deus. E ele não vem, não faz morada e não tá com a gente. Porque existe uma conexão entre nós e Deus e ela é feita através da obediência. Então, como diz aqui, está lá em João 14,15, né? Que a gente acabou de ler. Se vocês me amarem, obedecerão os meus mandamentos. Então, isso é claro para Jesus. Não tem como não obedecer e dizer que ama a Deus. Então, é preciso o quê? Que a gente obedeça a Deus e que a gente se ame uns aos outros, né? E isso não é uma tradição, isso é uma palavra que vem de Jesus, porque ele nos ordena que nós nos amemos uns aos outros. Isso é um mandamento. Então, a gente tem que obedecer. Às vezes pode parecer bem difícil, né? Amar as pessoas, mas não é impossível. Porque, assim, como a Bíblia mesmo diz, né? É muito fácil a gente amar quem ama a gente, quem trata a gente bem, quem tem um carinho, uma deferência, um respeito. É muito fácil. Mas é difícil a gente poder lidar com aquela pessoa que nos confronta, com aquela pessoa que reclama de tudo, nada tá bom, tudo que você faz ela quer corrigir. Tudo que você tenta fazer de melhor, ela põe defeito. Ou então aqueles exemplos extremos, né? De estupradores, de pessoas que roubam, que matam, pessoas que são cruéis com animais. Como é difícil, né? Amar essas pessoas é muito difícil, né? Maltratam crianças, desonram os pais, tem gente que bate nos pais. Nossa, como é difícil, né? Mas Jesus fala que a gente tem que amar todo mundo. Olha que situação, né? É difícil, mas não é impossível. E, novamente, eu vou lembrar os irmãos que amor não é aquela coisa assim, ó, de fofura, de belezura. Não, amor é ação, né? Amor não é... A gente não tá falando do sentimento. Você pode ter uma atitude de amor com qualquer pessoa sem gostar dela. Você não precisa gostar da pessoa, mas você tem que ajudá-la, você tem que ter uma atitude de amor, fazer o melhor para ela, se disponibilizar, fazer aquilo que Jesus mandou. Então, quem não obedece à vontade de Deus, não conhece a Cristo. É simples assim, porque Jesus Cristo nos conhece através do amor. O novo mandamento que Cristo nos deu e que testifica o nosso discipulado está em João 13, 34, 35. Esse é um texto que está assim, até marcadinho aqui na minha Bíblia, que eu acho tão importante, né? Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Então, esse é o nosso desafio. É viver este amor, é viver isso que o versículo está dizendo. Porque esta vivência é que vai nos diferenciar das outras pessoas, né? Amando, sendo bondoso, generoso, solidário, falando da palavra, acolhendo, é que as pessoas vão conhecer em nós que nós temos a Jesus. Então, o novo mandamento que Jesus Cristo nos deu é que vai testificar o discipulado dele, né? Que está lá em João 13, 34, 35. Deve permear todas as nossas relações, que é o amor. A vida em comunhão, a vida da igreja, a vida em qualquer situação só vai ser saudável, só vai ser uma vida feliz se a gente obedecer a Jesus Cristo. E a pergunta que não quer calar, irmãos, você tem se esforçado para obedecer? Nem sempre é fácil, eu reconheço. Nem sempre é fácil. Eu cometo tantas falhas, tantas vezes, mas eu tenho me esforçado. E eu peço sempre a Deus que me ajude a ser uma pessoa melhor, porque, nossa, eu faço tanta coisa errada, irmãos. Então, essa é a pergunta que você deve fazer para você mesmo. Você tem se esforçado para praticar este mandamento de amar aos outros? Então, lembre, irmão, a obediência é a prova do amor. Nosso manancial termina assim, ó. Senhor, ajude-nos a obedecer-lhe amando uns aos outros, como Jesus nos amou. Amém? Bom, irmãos, então eu termino aqui, ó, com o meu abraço de ursa.
lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Também quero lembrar os irmãos que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas e através disso você poderá se tornar a prova viva do amor, porque você vai crer e obedecer ao Senhor Jesus. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.